Gilmar, você teve a semana passada em São José, na Costa Rica, representando as organizações de defesa de direitos humanos, nesse debate sobre se a Corte iria decidir se mantém, se faz a manutenção ou não das medidas protetivas que envolvem o Estado brasileiro e, no caso do Espírito Santo, aqui a gente fala especificamente do caso da UNIS, que é a Unidade de Internação Provisória. Eu queria saber o seguinte: por que você defende que as medidas precisam ser mantidas? Em primeiro, assim, essas medidas diz respeito à unidade de internação Provisória. Socioeducativa. Não, provisória é a UNIP. Tá, a UNIP. Sócio-UNIP. Quando vai para as UNIP são provisórias, e quando já tem uma medida definitiva, elas devem ir para a UNIS. Bom, em primeiro lugar, eu preciso lembrar que essas medidas elas estão sendo renovadas desde 2011. Nós entramos com essa petição na Corte, na comissão da OEA em 2009. Em 2011 nós tivemos a primeira edição das medidas, decretação das medidas, e elas foram sendo sucessivamente renovadas até a sétima edição. Isso porque nesse período o Estado brasileiro não foi capaz de superar, de resolver de forma definitiva a problemática de violação existente no sistema. Nesse sentido, a nossa posição caminha na direção de que, primeiro, o Estado diz que houve mudanças no sistema. Nós estamos dizendo, nós reconhecemos as pequenas mudanças, mas elas não foram suficientes para estancar as violações ocorridas desde 2009. Nós reconhecemos essas pequenas mudanças, mas também afirmamos que elas só foram possíveis por duas razões. Uma primeira, porque a Corte tem mantido sucessivamente as medidas, porque o Estado não tem respondido, não tem atendido às exigências da Corte. A segunda coisa é porque também nós fizemos uma inspeção, uma fiscalização e monitoramento permanente desde 2009. E agora, quando a Corte chama essa audiência, chama o Estado brasileiro e chama os representantes dos beneficiários para fazer esse debate, o Estado foi para fazer o pedido e defender a suspensão das medidas. Nós achamos que não deve suspender, porque, primeiro, que os problemas não foram resolvidos. As violações continuam sob toda a ordem. Nós vivenciamos nesses anos mortes no sistema, nós vivenciamos problemas de reclamação com relação à alimentação, atendimento médico, ao lazer, precárias condições de saúde, precárias condições de educação, precárias condições na estrutura física das UNIPs, por exemplo. Então, nesse sentido, a nossa defesa é da manutenção. Mas mais que isso, como nós compreendemos que os problemas são sistêmicos, que os problemas existem em todas as unidades, nós achamos também que a solução deve ser sistêmica. Portanto, nós defendemos não apenas que a Corte mantenha as medidas, mas que a Corte avalie a possibilidade de ampliar essas medidas para as demais unidades do sistema socioeducativo no Espírito Santo. Esse é um dado... Gilmar, desculpa te cortar, entendi. Então, além de manter, precisa ampliar. Em 2009, quando vocês começaram a acompanhar e perceber que ocorria violações no sistema, eu lembro que exatamente em 2009, se não me engano, esteve aqui um representante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Salomão Chicária, e ele constatou, inclusive quando ele fez a inspeção, ele constatou violações tão terríveis quanto haviam no sistema para adultos, também no sistema de adolescentes, de privação de liberdade. Inclusive, acho que uma das questões que chocaram o Brasil, a comunidade brasileira, a sociedade brasileira e também a sociedade internacional de forma geral, a imprensa, foi a questão de confinar presos em
celas metálicas, como se chamava aqui, ou containers, que na verdade eram containers adaptados para célula. Foi uma solução que o Espírito Santo achou naquele momento para tentar amenizar o problema da superlotação. E aí o Chicária ficou muito chocado quando viu que essa mesma solução ela também era usada para adolescentes. Inclusive ele descreve isso no relatório que ele entrega depois às organizações responsáveis, enfim, e todo mundo fica realmente estarrecido das condições que esses jovens se encontravam cumprindo o que seria uma medida socioeducativa, né, de privação de liberdade. Você que acompanhou isso, tem 30 anos de militância nessa área, que viu isso tudo muito de perto, mudou muita coisa de lá para cá, imagino. Mas assim, você ainda continua relatando, como você relatou nessa última audiência pública, casos de tortura, casos de superlotação, casos de violações de toda a ordem. E aí você até comentou aqui um pouco antes da nossa conversa, você disse o seguinte, que inclusive quando você entra numa unidade de internação de jovens, você ainda acha que as condições são até, às vezes, mais degradantes que se comparado às unidades de adultos. Explica pra gente um pouco o que mudou, o que não mudou, o que ainda continua sendo muito grave. Então, é verdade, a lembrança é boa. Boa não, né? Ela é real. Em 2009, 2010, além do relatório do Checaira, além das comissões que aqui vieram da posterior também, além do mundo conhecer a experiência que chamaram de inovadora, que eram os containers, o Checaira fez um pedido de intervenção federal. Né? Nós já vivemos algumas experiências, inclusive, de pedido de intervenção federal. Não foi o primeiro. Nós tivemos outro antes disso, por outras razões. Então, assim, é um Estado marcadamente violador de direitos humanos. Né? A situação, naquele momento que chegou, naquele momento era de extrema gravidade, e a ponto de adotarem essa medida dos containers, mas mais que isso, a gente tinha acabado de fazer uma denúncia num organismo da ONU, os chamados esquartejamentos. Nós tivemos vários momentos muito graves. Aqui, várias comissões também vieram, organismos. Eu me lembro que em 2011, 2012, eu estive com uma comissão da ONU, que veio discutir aqui, uma comissão que trata dos crimes de tortura, onde nós elaboramos um relatório enorme sobre o sistema socioeducativo, mas também prisional à época. Entregamos. A ONU fez um conjunto de recomendações ao Brasil, e uma delas era não adotar uma política que era adotada aqui, que era dos CDPs, em razão da sua brutalidade, do seu aspecto muito feio, cheio de ferramentas, muita ferragem, muito desumanizado. Então, assim, a gente tem uma realidade dura ainda, um ambiente ainda muito duro, muito que viola princípios básicos, né, no sistema prisional adulto, que ainda há denúncias de violência, alimentação ruim, a ausência de atendimento médico, pouca escolarização. Então há muitos problemas. Encarceramento, né? Nós estamos um dos estados que a gente teve, acho que até 2002, em torno de 3 mil presos no sistema de adulto. Hoje nós estamos chegando a 20 mil. Então há uma realidade de uma opção pelo encarceramento. O encarceramento, sobretudo, desse jovem negro, pobre das periferias. Isso é uma realidade que não é possível, não há como negar. Então, o que tem assim? A gente tem esse conjunto de CDPs construídos com recurso público, sem licitação à época, né? A gente poderia ter adotado muitas outras medidas de desencarcerar. O mundo pede o desencarceramento, né? Se é verdade que nós não estamos tendo no sistema de adulto o conjunto de mortes, quartejamentos que a gente vivenciou em 2009, 2010, nós estamos vivendo um sistema muito bruto, violador, e um sistema que não humaniza, que não prepara o ser humano para estar de volta para cá, né? Para conviver com a gente normalmente. E aí a gente tem essa realidade no sistema socioeducativo, porque também de superlotação, de violação de direitos humanos,
Mas também você tem uma estrutura física, como por exemplo, você tem o complexo da Unis, que é a Unip 1, a Unip 2, sempre superlotadas. São de internação provisória. Você tem a UFI, que é para as meninas adolescentes. Você tem a Unis, né? Você tem a Unis, as duas mais a Unis, mais a UFI. Então você tem ali um complexo. Então não dá para dizer que uma violação que aconteceu lá na Unip 1 ou 2 está deslocada da Unis, porque nós estamos falando de um complexo, né? E aí, assim, e aí quando um exemplo que eu sempre dou, de forma muito triste, porque a gente fala em medidas socioeducativas, nós falamos em várias medidas, e todas as medidas que poderiam ser adotadas antes da aplicação da medida propriamente dita de privação de liberdade e tal. Essa medida que pode ir até 3 anos. Mas isso tem um caminho a seguir, né? Mas assim, o que mais me chama a atenção, além dessas coisas todas, que é o uso exagerado de algemas, que é um sistema sancionatório, que é um sistema de castigo, mas você também me chama a atenção a própria estrutura. Quando a gente compara, eu conheço bem as celas do sistema prisional, inclusive dos presídios de segurança máxima. E quando eu comparo os alojamentos das Unips 1 e 2, eu me deparo com um ambiente físico, estrutura, pior, assim, muito pior do que a gente possa encontrar no sistema de adulto. Então você tem uma realidade assim, não só de encarceramento desse jovem nos sistemas de adulto, mas você tem também encarceramento desse adolescente nas unidades, mas você tem um tratamento análogo, tão degradante, tão agravado como o sistema adulto. Que então, da forma como está organizado hoje, então você quer dizer que as chances de ressocializar esses jovens, elas ficam reduzidas? Elas ficam muito reduzidas. Você imagina assim, o impacto que tem as pessoas trancafiadas, um monte de gente, meninos que não se conhecem, jovens, homens, na sua flor da mocidade, na sua flor da rebeldia juvenil, né? Na flor da adolescência, trancafiados num ambiente hostil, num ambiente infecto, num ambiente muito feio, né? E assim, vivendo aquelas condições. Então, a possibilidade de ressocialização, ela diminui muito. Então, atender, buscar, por isso que nós chegamos à corte, para dizer que este modelo não serve. Este modelo, ele não só ele reproduz as práticas prisionais para adultos, e ele reproduz esse mesmo ambiente, e ele não é capaz de ressocializar. Então, nesse sentido, é que, para nós, o modelo é muito ruim. Gilmar, a gente sabe também que existem outros tipos de medidas que podem ser aplicadas, né? Meio aberto, e eu queria saber se o contingente de adolescentes em medidas de semi-liberdade ou meio aberto aplaca o contingente de jovens e adolescentes em regime fechado, se é que a gente pode dizer isso, né? Em medidas, em cumprimento de internação. Existe, quer dizer, o Estado ele investe nesse cumprimento de medidas, a justiça, o judiciário determina bem esse tipo de medida? Olha, se houvesse uma priorização para estas medidas, se houver uma priorização para essas medidas, nós vamos diminuir muito o número de meninos que vão para as unidades. Né? Porque, como você bem disse, as UNIPs, que são as internações provisórias, estão superlotadas, né? São adolescentes que o judiciário determinou que eles ficassem lá esperando a medida. A gente tem muito poucas medidas que visam, que caminham nessa direção, né? Da semi-liberdade, das casas
atendem essa garotada. E aí precisa dispor de recursos, precisa ter vontade política, precisa tratar a infância e a juventude como prioridade. Porque a gente percebe assim, parece um jogo assim meio que de empurra e ninguém quer ficar com a responsabilidade. Porque quando o menino vai para, como a Lívia falou, quando o menino vai ficar naquela situação de provisória, esperando a determinação judicial sobre se ele vai ser mantida a privação de liberdade ou se ele vai conseguir sair em liberdade assistida, coisa do gênero, sempre se cai naquela questão assim, bom, eu acho melhor deixar o adolescente ali privado de liberdade até essa decisão, porque não se tem uma rede suficientemente constituída para que essas medidas alternativas possam ser aplicadas. Então, aí vai ver o que tem de estrutura, não tem. Aí vai olhar para a família do menino, a família desestruturada. Aí meio que fica aquela coisa assim, bom, eu não vou me responsabilizar por isso. Aí eu ponho esse menino em liberdade, acontece alguma coisa, vão cair em cima de mim. Porque a gente fica percebendo também que não é só a questão da unidade em si, que é um problema, como você colocou, mas todas essas outras ações que deveriam ser feitas, inclusive para evitar que o menino cometesse o ato infracional, que seriam os investimentos em medidas preventivas, que evitasse que o menino começasse a praticar ato infracional. E aí depois, as outras que poderiam ser medidas interessantes do ponto de vista realmente de ressocialização, ficam pelo meio do caminho. A gente não vê esse investimento, pelo menos eu não vejo, não sei, você que acompanha, se vê se isso é suficiente para pessoa. Não, pode pôr o menino lá que vai funcionar. Eu não consigo ver nós defendemos desde sempre a adoção dessas medidas, todas essas medidas, e que a medida de internação seja a última, quando não houver mais nenhuma outra possível. E ainda sobre internação, esse menino tem que estar protegido pelo Estado e uma política voltada para este menino, para que ele possa retornar, com o convívio com a sociedade, possa ser ressocializado. O Estado precisa ressocializar esse menino. Agora, o que nós temos, o que me parece, o que chama a atenção, assim, a gente precisa compreender essa política da infância, assim, esse compromisso com a infância, algo muito concreto. Assim. Primeiro, porque a gente precisa, o próprio SINASE estabelece um sistema nacional de atendimento socioeducativo e tal. Então, é um sistema, né? Tem várias medidas, várias políticas a serem adotadas. E a gente precisa, não há uma priorização, não há uma prioridade, no sentido de que vamos evitar que esse menino tenha que ir parar na UNES, na Unip, nessa direção. Então, isso, é uma decisão política, né? Uma decisão política, ela envolve, assim, você tem que ter, assim, ela envolve um conjunto de saberes, um conjunto de elementos de atendimento a essa criança, né? E passa, eu gosto sempre de usar o exemplo do ciclo. Quando a gente não faz isso, quando a gente não cumpre isso, quando a gente não estabelece, quando você não tem no serviço público um número de técnicos capazes de atender, né? Quando você não tem essa estrutura, quando você tem a precarização do ensino, você tem um monte de... E você não tem essas medidas que possam ser adotadas para que esse menino não tenha que cair nas unidades, você tem aí... eu gosto de lembrar do ciclo. Eu encontro esse menino, às vezes, na rua, depois eu encontro esse menino cumprindo medida, depois eu encontro esse menino internado, né? Já com medida definitiva, e muitas vezes eu encontro vários deles no presídio. E em alguns casos, depois, esse menino, quando sai, é vítima do extermínio, da matança, da violência aqui fora. Então, o compromisso com a política, com a infância e com a juventude vai para além. Né? Vai para além. Né? É preciso ter... e isso exige aí a conjugação de esforço de vários órgãos e de muitas políticas, né? Já que você falou de esforço de vários órgãos, a gente percebeu que o representante do governo do Estado, o professor Júlio Pompeu, que é o secretário de Direitos Humanos, quando ele foi fazer a defesa, né, representando o Estado do Espírito Santo, na verdade, do sistema, né, no caso da Unip, ele até chegou a dizer que a manutenção das medidas, né, desconstruindo aí, vamos dizer, tudo que você disse até agora,
elas desengajavam os agentes públicos, e aí ele citou Defensoria, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, que estavam assim trabalhando de forma exaustiva para tentar também melhorar a condição desse jovem que entra no sistema para ser reabilitado. De qualquer maneira, a gente sabe que o Júlio Pompeu, que sempre foi um ator social muito respeitado no meio, né, imagino, pelo histórico dele, ele quando assumiu, inicialmente era uma coordenadoria, né, de direitos humanos, depois virou secretaria mais recentemente, eu acho que, imagino que deve ter se criado uma expectativa muito grande nos militantes de direitos humanos, que talvez tenham depositado na figura do Júlio uma possibilidade de mudança relacionada a algumas visões do que o Estado sempre teve, tanto em relação à internação como em relação à violação de direitos. E a gente percebeu, acompanhando o discurso do Júlio lá na audiência pública, que ele se preocupou muito mais em dar uma resposta burocrática sobre as questões colocadas do que propriamente em enfrentar o problema e apresentar realmente soluções claras e que pudessem resolver esses problemas que você apontou até agora e apontou lá também na Costa Rica. É isso mesmo? A expectativa que vocês tinham com o Júlio era maior? Ele não conseguiu ainda fazer algumas coisas por questões políticas. Como que você explica assim, a participação do Júlio à frente da secretaria e nessa relação com esse problema que é hoje a questão do jovem infrator? Então, acho que a primeira coisa é dizer assim, olha, o professor Júlio é uma pessoa muito respeitada, muito querida no meio acadêmico e por onde passou, e ele foi escalado, ele foi para lá, ele é governo, né? Nesse momento ocupa a função de governo, né? E ele foi com uma definição política de defender a manutenção das medidas. Nós fomos para lá com uma definição... Ele foi com a missão de suspender as medidas. Suspender as medidas. A função dele, a deliberação do Estado brasileiro era defender a suspensão das medidas, acabar com elas. E nós fomos com uma definição, a partir de toda a documentação que a gente tem, todas as pessoas de monitoramento que nós fizemos, que não havia motivos, não havia elementos para pedir a suspensão. Nós fomos para pedir a manutenção delas e até ampliá-las. Penso assim, a gente já conhecia o governo atual, assim, né? Nós estamos falando de um período longo que não teve início em 2010, mas o seu auge foi em 2010, né? As masmorras e os containers e outras medidas, os pedidos de intervenção federal. Eu falei de um Estado que já há muito tempo convive com a violação de direitos humanos, e isso não é novidade, é de conhecimento, inclusive, da comunidade internacional. A nossa medida, o nosso pedido à Corte também vai nesse pacote de elementos fortes de violação de direitos humanos. Se a gente lembrar, além dos contantes, a gente lembrar que os chamados micro-ondas usados no passado e muitas outras coisas, e mais recentemente uma tentativa de limpeza, de biografia e tal. Nós sempre defendemos a criação de uma Secretaria de Direitos Humanos, para que tivéssemos um lugar para tratar de direitos humanos, né? Compreendendo o princípio da universalização dos direitos, compreendendo as normas internacionais. Nós sempre defendemos isso. Penso que ainda não percebemos, ainda não é possível perceber a grande mudança, né? Ainda que o Júlio seja uma pessoa que a gente respeita, que faz um esforço, mas as condições para isso não estão dadas. As condições para um Estado que tenha superado o período de violação de direitos humanos ainda não estão postas. Falta mais, assim, mas assim, você nem acredita isso só a responsabilidade do Júlio, mas o próprio governo, a visão do governo? Eu acho que tem que ser uma decisão de governo, né? De estruturar a secretaria, de criar mecanismos. Vocês estão tendo interlocução com o Júlio? Com o Júlio o diálogo flui. Mas assim, o que precisa? O que precisa transformar esse diálogo
em ações concretas. Mas as coisas acontecem, por exemplo, vocês foram lá, vocês fizeram os posicionamentos que são contrários à suspensão das medidas. O Júlio foi lá e defendeu, quer dizer, existe um impasse. Então, assim, por exemplo, o que acontece agora? A Corte vai decidir se vai manter ou não as medidas, mas assim, aqui no Estado, esse diálogo continua, o Júlio chama vocês para conversar, se busca medidas de consenso, se pensa em soluções conjuntas, ou vocês estão fora dessa discussão? Nós estamos sem condições de incidir nessa política, né? Acho que o diálogo ele vai permanecer, até porque, assim, como nós todos somos democratas e nós todos somos republicanos, o diálogo vai permanecer, né? Enquanto não houver um rompimento. E o nosso esforço é no sentido de que essas políticas possam ser implementadas. Agora, o fato concreto é que elas ainda não aconteceram, né? Ainda não aconteceram. Não há sinais claros, fortes, de que essa, por exemplo, a socioeducação vai mudar concretamente. Não há sinais objetivos para isso. Os sinais dados, primeiro, da criação da secretaria, com fragilidades, com falta de recursos, com ausência de recursos humanos, recursos financeiros. Nós estamos há algum tempo brigando muito para que o Estado estabeleça, implemente o mecanismo interno de prevenção à tortura. Nós estamos há algum tempo dizendo que é preciso fortalecer e estruturar a Defensoria Pública para que ela possa ser o órgão estatal para garantir acesso à justiça, para que as pessoas possam... Isso também tem incidência nas demais políticas, porque a Defensoria Pública ela não atua só no sistema prisional. O papel dela é muito importante para que a gente possa enfrentar o problema do encarceramento, mas ela atua em outras coisas. Ela atua, por exemplo, na garantia de direito, no acesso a direito, aposentadoria e muitas outras coisas. Então, assim, a gente não viu... Ainda falta esses elementos concretos nessa direção. Então, assim... O diálogo está aberto, assim, sempre que formos chamados a dialogar, nós vamos fazer. Agora, nós não abrimos mão da nossa autonomia, de fazer a crítica, de ser contundente como fomos na Corte, de dizer, olha, esse Estado ainda não é um Estado comprometido com os direitos humanos, ele ainda não tem uma política efetiva de valorização e de proteção e defesa dos direitos humanos.